Bom, muito boa noite a todos. Nós nos encontramos reunidos para a nossa palestra semanal, segunda-feira, pela nossa Seara de Jesus, Associação Espírita Seara de Jesus, aqui em Boa das Artes. Vamos, nesse momento, convidando Jesus, nos acalmando, nos tranquilizando, acalmando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, agradecendo a presença do Cristo na nossa casa, nos nossos pensamentos, com a nossa família, com os nossos entes queridos. E nesse momento vamos convidando Jesus a permanecer conosco, hoje e sempre ao nosso lado. Que assim seja. Boa noite a todos, então. Mais uma palestra, não é, da nossa casa. Nós estamos estudando esse livro, Paz e Renovação, psicografias trazidas por Francisco Cândido Xavier, através de mensagens de Emmanuel e irmãos. A nossa mensagem hoje é de Albino Teixeira e vamos ver o que é que Albino nos traz, né, com a contribuição enorme que esse irmão deixou à doutrina espírita. Vamos ver a recomendação de hoje, o que nos traz. Então eu trago o capítulo de hoje, o item 12, Conclusão Espírita. E aí eu trago a imagem primeira que eu apresentei aqui, essa imagem do lava-pés, onde Jesus, na sua trajetória, ele procurou deixar ensinamentos a nós, né, que são tão grandiosos à nossa vida, e o que nós sempre falamos, porque assim aprendemos na doutrina espírita, que quando não souberam o que falar, busque Jesus, deixe que Jesus fale através de nós, que quando nós tivermos alguma dúvida em alguma situação da nossa vida, da nossa existência, em cima de algum acontecimento do nosso cotidiano, que nós mentalizemos a figura de Jesus e o que é que ele faria se estivesse passando por aquela situação. E ele como modelo e guia, e a nossa ligação com o Cristo e com Deus, que marcou a sua presença, que marcou a sua existência na nossa consciência, né? Nós bem sabemos que está gravada na nossa consciência a lei de Deus, que foi exemplificada e trazida através de Jesus quando aqui esteve. Então, quando nós estivermos com alguma dúvida em alguma situação, ouçamos, copiemos Jesus, nosso mestre e guia. Então trago como abertura essa foto do lava-pés, onde Jesus mostrou uma situação mostrando aí a humildade, né? Ele que não veio para ser servido, mas para servir, né, ao próximo, nos deixando infinitos exemplos. Então, a nossa palestra de hoje é esse o tema, Conclusão Espírita. Então vamos ver o que é que Albino Teixeira traz para nós aí, para o nosso engrandecimento, para nós usarmos de ferramenta nos nossos dias. Sabemos que ainda somos irmãos que estamos em construção, né, da nossa melhora, do nosso ser, e esse conhecer a nós mesmos, ele passa a ser a cada instante, né, a todos os momentos, porque nós ainda estamos a caminho, né, nós ainda estamos procurando evoluir. Então trago aí a frase de abertura desse capítulo 12, Conclusão Espírita, e Albino Teixeira ele abre assim: ante o serviço da seara espírita cristã, há quem recue o serviço na seara, alegando carregar consigo excessiva carga de defeitos e imperfeições.
Então essa é a primeira frase, meus queridos. Nós trabalhamos em uma casa espírita, na Seara de Jesus, mas além de trabalharmos na Seara, nós somos espíritos, né? Nós somos espíritos numa condição de encarnado e nós convivemos também em sociedade, né? Então nós convivemos com os nossos entes domésticos, nós convivemos com as pessoas no trabalho, com as pessoas que caminham ao nosso lado no caminho, na ida, na vida, né? Então as pessoas, a sociedade sempre está conosco em todas as situações. Aqui ele está trazendo que ante o serviço da Seara Espírita Cristã, o que é Seara, não é? A Seara é o campo de trabalho, né? Então o serviço, o trabalho é espírita cristã. Por que cristão? Porque seguindo os moldes de Jesus Cristo, há irmãos que recuam, alegando que não estão prontos para ajudar. Eles dizem muitas vezes que a carga de defeito que eles possuem é muito grande, que eles são imperfeitos e dotados de máculas, se perguntando: será que estou apto a desenvolver o trabalho na casa? Será que estou apto a ajudar? Recuando sempre a tarefa de auxiliar o próximo. Então ele faz essa abertura e ele está falando de nós, tá bom? O que está dizendo respeito aqui? Que nós é que alegamos recuar o trabalho no serviço, dizendo que nós somos cheios de imperfeições. Parando um pouquinho para analisar, se eu deixo de ajudar porque me qualifico ou reconheço que em mim tem defeitos, tem imperfeições no meu ser, e eu sou a primeira a reconhecê-los, se eu uso esse tipo de argumento para deixar de trabalhar, pensemos, reflitamos se não estaríamos perdendo oportunidade de lapidação, oportunidade de melhora, oportunidade de usar essa atividade que eu estou sendo convidada a fazer, para ao invés de avançar, eu usar de desculpas para não fazer nada, Vamos caminhando, né, com os próximos slides para a gente entrar na questão aqui trazida por Albino Teixeira. Então ele pega e pede, o que ele pede? Ele fez aquela abertura, não é? E agora ele está falando assim: entretanto, ponderemos, entretanto, analisemos, entretanto, reflitamos. Então a gente no primeiro slide disse que a gente recua o trabalho porque a gente encontra em nós defeitos e imperfeições. E agora ele está pedindo para nós refletirmos. Se tivéssemos resolvidos todos os nossos problemas da vida externa, então muitas vezes a gente recua o trabalho alegando que nós somos imperfeitos, que nós somos pessoas difíceis em algumas questões, e por isso nós deixamos a ajuda ao próximo para outro momento. Que momento? Se eu tivesse resolvido todos os meus problemas da vida externa. Nós sabemos que nós temos muitos problemas na nossa vida externa. Todo dia nós acordamos e temos alguma coisa para resolver que ficou do dia anterior ou que aconteceu há muito tempo, há um tempo atrás, e a coisa vem se desenrolando e a gente meio que vem empurrando com a barriga. Não, hoje eu não vou resolver, mas amanhã eu vou ter que resolver aquela pendência. E aí a gente não consegue resolver no dia seguinte e vai passando para outro dia. Então, às vezes a gente deixa de ajudar na seara cristã, espírita cristã, como disse ali a introdução do capítulo,
porque nós temos problemas da vida externa. Outra suposição, né? Se todos os nossos conflitos interiores quedassem extintos, nós damos então esse também tipo de desculpa. Eu ajudo, mas vou aguardar essa situação se resolver. Se todos os nossos conflitos interiores quedassem extintos, estivessem extintos, acabassem, concluíssem, né? Não mais existindo esses problemas, aí sim estaria apto a ajudar. Outra situação que nós usamos aqui, se fôssemos espíritos tão elevados que só atraíssemos criaturas enobrecidas, se essa situação acontecesse comigo, seria tão mais fácil me colocar à disposição de ajudar o próximo, não é? Puxa vida, como eu queria dar voz, como eu queria dar ação, né, dando como ferramenta o meu corpo, a minha voz, para espíritos enobrecidos que trouxessem mensagens lindas. Será que é isso que nós precisamos? Será que é isso que nós precisamos que aconteça conosco para que nós nos coloquemos à disposição do próximo? Analisemos, continuemos a ponderar aí conforme ele está pedindo. Ele trouxe mais situações. Se houvéssemos pago todos os nossos débitos de nossas experiências passadas, a ponto de conservarmos em nosso grupo afetivo ou no nosso grupo doméstico apenas amigos de eleição. Porque às vezes nós damos a desculpa de não sermos perfeitos porque encontramos lá dentro do nosso lar um irmão que às vezes, uma irmã que nos impõe situação difícil de enfrentar e muitas vezes olhando para as minhas atitudes lá dentro do meu lar, eu reconheço que não ajo como Cristo pediu que agíssemos, com amor ao próximo, fazendo ao próximo tudo o que eu gostaria que os outros me fizessem. Se eu imponho essa situação aí trazida nesse slide, para só a partir de depois disso, quando eu conseguir transformar todas aquelas situações e aqueles meus familiares com quem tenho dificuldades e entraves, se só a partir daí eu vou me sentir apta a ajudar na seara espírita cristã. Analisemos, meus queridos, eu vou fazer uma pausa, analisemos essas situações que já foram passadas aqui para nós. Se nós aguardarmos essas situações ocorrerem, vocês concordam, nós concordamos que muitas vezes uma reencarnação só não seria possível de nós conseguirmos resolver todas essas situações para aí, após resolvida essas situações, nós estaríamos limpos com a nossa consciência para depois poder auxiliar na seara cristã espírita? Porque é isso que ele está dizendo, né? O primeiro slide disse, eu ajudaria, mas se eu não tivesse tantas imperfeições e tantos defeitos. E ele está pedindo para nós ponderarmos, para nós refletirmos. Então agora eu trago a reflexão. Será que se todas essas situações aí se cumprissem e em uma reencarnação talvez não fosse possível se cumprir todas essas questões que Albino Teixeira está nos trazendo, quanto tempo nós devolveríamos para nos colocar a situação de estender a mão ao nosso próximo para auxiliar? Se nós tomarmos por base que cada reencarnação, se tudo correr certo, nós levamos aí de 60, 70, 80 anos, 85 anos, se nós levarmos cada uma
dessas situações aqui trazidas, essa é uma, essa é outra, essa é uma terceira. Se nós levarmos 2 dessas questões aí para resolvermos em uma reencarnação, aqui já passou 80 anos e já estamos aí indo para mais 120 anos com mais essa, né? Mais uns 40 anos para a gente resolver essa. Se guardássemos conosco todos os valores da educação em todos os lugares onde nós nos portarmos, no trabalho, numa visita, numa situação de festa, numa situação de confraternização em família, numa reunião de confraternização com os amigos, numa situação de perda de algum ente familiar, no nascimento de algum irmão, são infinitas. A gente ficaria até amanhã falando de situações que acontecem na nossa vida. Se guardássemos conosco todos os valores da educação em todas essas situações que nós estamos inseridos, e que muitas vezes deixamos passar a regra da educação e somos desrespeitosos, se não em atitudes, mas em pensamentos, em palavras verbalizadas. Nós faltamos com a educação. Então aqui, nessas 4 questões aqui que ele está pedindo para nós ponderarmos, já iriam aí duas reencarnações, né? Se nós fôssemos rápidos, ficaria para uma reencarnação, mas se não, nós projetaríamos para a próxima reencarnação. Não acabou não, tem mais questões que ele traz. Se estivéssemos tão intimamente unidos ao poder do bem, então nós esperamos essa situação acontecer conosco, nós estarmos intimamente. O que é intimamente? É estar muito ligado, estar muito antenado, estar muito conectado com o poder do bem em todas as situações. E nós sabemos que não são todas as situações, que são questão de minutos. Nós olhamos, nós analisamos a nós e ora nós estamos muito bem, mas quando acontece alguma coisa ou um pensamento atravessa a nossa mente, nós nos deixamos desequilibrar e aquela situação de bem, ela sai e vem uma de tristeza e vem uma outra situação diferente, dotada de um sentimento diferente, que já é contrário ao de bem, que era o primeiro sentimento que eu estava falando. Então, no dia em que estivermos tão intimamente unidos ao poder do bem, que não considerássemos de modo algum, nada entrando no nosso meio, né? Nada entrando no nosso pensamento, de nenhum modo a existência do mal, ainda mesmo quando o mal nos fustigue, nos incite, nos estimule, né? Se a gente soubesse lidar com essas situações, ou só quando eu conseguir lidar com essa situação, porque eu já reconheci que essa situação ocorre conosco. Então, no dia em que essa situação eu não permitir mais que atravesse a minha mente, que atravesse as minhas palavras, que atravesse ao bem que eu sinto dentro de mim, não deixando que essa situação maldosa ou ruidosa atrapalhe a minha existência, aí sim eu poderia ajudar na seara espírita cristã. Ele vai falar mais. Se amássemos a todos os nossos irmãos, e nós, quando fazemos uma leitura de nós mesmos, né, nós reconhecemos que tem alguns irmãos que ainda surgem alguns embates, que surgem algumas diferenças. Quaisquer que sejam, né? Quaisquer que sejam os nossos irmãos, como Jesus nos amou,
E aí nós reconhecemos, então, as nossas imperfeições e os nossos defeitos, porque nos vem à cabeça, e cada um vai fazer a sua leitura, que em alguns lugares ali se encontram irmãos dos quais nós não conseguimos amar verdadeiramente esses irmãos. Não conseguimos amar, né? Porque verdadeiramente fica um pouco diferente, né? Fica um pouco estranho. Então ele está falando aqui, se amássemos a todos os nossos irmãos, quaisquer que sejam, quaisquer irmãos. E nós vamos reconhecer que aí estaria um pouquinho difícil, né? Porque vem à mente algumas pessoas, infelizmente, mas calma. Vamos ver o que Albino nos traz, né? Então ele está trazendo situações que nós damos de desculpas, entre aspas, para não iniciar a nossa tarefa de auxílio ao próximo na seara espírita cristã. Se já fôssemos tão humildes que conseguíssemos atribuir unicamente a Deus a autoria e posse dos bens, de que sejamos depositários e instrumentos de vida. Então nós sabemos que na vida nós temos alguns bens, né, materiais ou não, mas que nós estamos na posse de alguns bens em que muitas vezes foi concedido por Deus, mas assim nós não reconhecemos e achamos que possuímos aqueles bens porque nós é que conquistamos. Não nos esqueçamos que quando Deus muda e fala, muda a fortuna de lá para cá, né? Muda, ele tira de uma hora para outra, é exemplo de Jó, né? Jó foi um irmão que era muito devoto a Deus e ele tinha Deus acima de tudo e ele não perdia a sua fé, e então Deus, para testá-lo, a história de Jó, né? Deus, para testá-lo, tira todos os seus bens, seus animais, os seus filhos, a sua esposa, e mesmo assim Jó continuou confiante e fervoroso em Deus, e Deus ao final restitui tudo em dobro a Jó. Então, o que eu quero dizer aqui, né? Que muitas vezes tudo que Deus nos concedeu e que somos apenas depositários, né? Fiéis depositários daquele bem, mas que ele não nos pertence, que assim quando a nossa vida material acabar, o que é material fica aqui, os nossos bens ficam aqui, então nós temos a posse indireta desses bens, muitas vezes nós não reconhecemos isso. Né, que foi Deus que nos permitiu ter essas coisas para nós usarmos a favor do próximo, E aí então a gente desconcerta tudo e acha que tudo é por nossa conta, né, nos trazendo aí o orgulho e a vaidade. É justamente isso que esse texto está falando. Se fôssemos tão humildes que conseguíssemos atribuir unicamente a Deus a autoria e posse dos bens de que sejamos depositários e instrumentos de vida, reservando para nós simplesmente o privilégio do dever retamente cumprido. Então, quisera eu entender que tudo o que eu tenho é para que eu tenha o privilégio e o dever de usar todas essas coisas que Deus me concedeu, mas para usar com retidão, com moralidade, podendo ajudar o próximo com isso. Se eu tenho uma vida mais confortável, eu ajudo aquele que não tem uma vida tão confortável como a minha. E há muitas situações de nós podermos ajudar. Mas vamos lembrar a primeira frase da nossa palestra aqui, do nosso item, né, trazido por Albino. Então essas são as situações, meus queridos, essas são as situações, elas já acabaram. Então ele traz todas essas situações. Então percebam que de todas essas situações, se nós reconhecermos possuir essas situações e se formos aguardar essas situações se resolverem em nós, uma existência seria muito pouco, né? A gente precisaria de mais tempo, mais reencarnações. E não dá para nós perdermos 3, 4, 5 reencarnações para a gente procurar se disciplinar ou compreender tudo isso e nos reformarmos. Porque a oportunidade é agora. É essa
É esse o alerta que Albino Teixeira está fazendo para nós. Ele está trazendo para nós reforma agora, se ajuda agora a auxiliar o próximo. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Trago essa frase de Jesus, porque Jesus, que é o nosso modelo e guia, conforme já foi falado, ele fala da lei do trabalho, meus queridos, e é no trabalho na seara cristã e espírita, conforme trazido por Albino, e é com as pessoas que frequentam. Vou tomar como exemplo a nossa seara de Jesus. Todo dia chegam irmãos precisando de ajuda, mesmo os trabalhadores. Ninguém aqui tem uma vida confortável, satisfatória. Nós buscamos tudo isso, mas os problemas acontecem na nossa vida conforme nós vimos nos slides. Todos nós temos pendências a resolver dentro da nossa casa e na nossa vida. Então a gente precisa ajudar o próximo, com palavras, com olhares. Lembremos que Jesus curou uma irmã só de segurar nas vestes de Jesus. Portanto, incorporemos esse trabalho. E o trabalho é toda atividade útil. Assim diz a doutrina espírita para nós. Toda atividade útil é um trabalho. Se Deus trabalha até hoje, trabalha até agora, e Jesus falou que trabalha também, nós também, que seguimos os moldes e os exemplos do Cristo, também devemos trabalhar e nos dispor a se colocar em prática e à disposição do trabalho ao próximo. No livro Sexo e Evolução, ele traz essa frase: a evolução, então a nossa evolução que acontece com o trabalho que nós fizermos de auxílio ao próximo, e quando auxiliamos o próximo, estamos auxiliando a nós mesmos e progredindo a nós mesmos. A evolução é lei para todos os seres do universo, então paremos de dar desculpas que ainda não somos perfeitos ou que temos ainda imperfeições em nós. Todo espírito se movimenta, trabalha, luta, sofre, acerta, erra, volta a acertar, aprende, se educa, melhora, se aperfeiçoa. Essa é a nossa vida. É assim todos os dias. Lembrando Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, quem tiver interesse dê uma lida. Ele fala então que ao ele deitar, no final de um dia, ao deitar, ele faz uma leitura questionando a sua consciência se todos os atos daquele dia ele conseguiu ser um homem de bem, ele conseguiu ser o melhor que ele podia ao próximo. E se uma das perguntas que ele fizesse à sua consciência, uma das respostas tivesse sido não, eu não consegui fazer, eu poderia ter feito melhor, ele pedia força para que no dia seguinte Deus desse uma oportunidade para ele de reviver aquela situação e fazer melhores escolhas. Então, volto a falar, o começo dessa frase trazida desse livro traz a nossa vida. Todos os nossos irmãos, todos os espíritos se movimentam, trabalham, lutam, sofrem, acerta, erra, volta a acertar, aprende, se educa, se melhora, e isso faz parte da nossa vida. E se nós ficarmos recuando, negando o trabalho para nós, quando é que nós vamos deixar isso acontecer na nossa vida? Quando é que nós vamos nos movimentar, trabalhar, errar, aprender, acertar de novo, errar? Quando é que isso vai acontecer se a gente está sempre negando o trabalho? E se enriquece. Quando tudo isso acontece, nós vamos pegar a melhor parte de todas as situações, inclusive das ruins. Nós vamos tirar o melhor daquela situação e vamos guardar, incorporar aquela situação de aprendizado, e nós vamos nos polindo, nos aperfeiçoando, nos enriquecendo continuamente de valores psíquicos, porque tudo está na mente, tudo nasce aqui, não é? Então, a gente vai se enriquecer de valores psíquicos, ampliando sempre esses recursos. Então nós vamos nos fortalecendo, nós vamos nos enchendo de sabedoria e de conhecimento e de valores espirituais, através das existências corpóreas e dos trabalhos na vida espiritual, em busca de níveis cada vez mais elevados,
Lembra daquela passagem do átomo ao arcanjo? Do átomo ao arcanjo. Nós vamos nos polindo, nos lapidando através da nossa movimentação, das nossas escolhas e da nossa ligação com Deus, nosso Pai, para alcançar a condição de espírito perfeito. Por que ele está falando espírito perfeito? Porque vai ser a conclusão do texto trazido por Albino Teixeira, tá bom? O serviço, portanto, é um caminho. O serviço, portanto, a evolução, o trabalho, o progresso, o serviço é um caminho para o progresso e a evolução espiritual de todos nós, porque nós vimos no slide anterior que é todo ser espiritual. E aqui então eu trago o texto final desse capítulo. De certo, então, se a gente esperasse todas aquelas situações acontecer, ele vai fechar aqui, de certo, que o esforço espiritual em nosso caminho careceria, faltaria de significado. Porquanto a nossa presença em serviço não seria no clima da terra, mas sim na cúpula da direção divina, em plena glória celestial. Então, se nós aguardássemos todas aquelas situações trazidas nos primeiros slides, propostas por Albino Teixeira, se nós esperássemos todo aquele esforço, toda aquela retaliação, toda aquela reforma, todo aquele polimento que nós conseguiríamos resolver em todas as situações da vida que foi trazido naqueles slides, então, de certo, o esforço espiritual em nosso caminho careceria de significado. Portanto, a nossa presença em serviço não seria no clima da Terra, porque na Terra a gente encontra isso, é esse sofrimento, mas também é essa positividade do qual nós somos dotados. Esse amor de olhar para dentro de mim, de olhar para mim e reconhecer que eu sou criatura divina e que eu estou me polindo. Hoje eu estou melhor do que eu estava ontem e amanhã estarei melhor do que estou hoje. E assim por diante, com o esforço que eu fizer para me melhorar, para melhorar a mim, para eu me observar e eu fazer um juízo de valor das minhas atitudes e ver onde eu posso melhorar. Porquanto a nossa presença em serviço não seria no clima da terra, mas sim na cúpula da direção divina, em plena glória celestial. Um dia nós chegaremos a espíritos perfeitos, ou espíritos angelicais, ou espíritos melhores. Nós estamos a caminho, mas nós devemos nos policiar, nós devemos nos limpar, nós devemos usar as nossas escolhas para as melhores questões na nossa vida, a ponto que um dia nós estaremos mais próxima do Cristo, e assim como Cristo falou que Ele e Deus eram um só, porque Jesus compreendia o que Deus era e o que Deus queria, nós estamos a caminho, Nós não devemos perder o nosso esforço, a nossa vontade e de andar de mãozinhas dadas com Jesus Cristo, porque Ele disse que jamais nos deixaria só. Aí trago o livro, a frase de Albino Teixeira, terminando o nosso capítulo, e lembremos, meus queridos irmãos, para fechar a nossa palestra, lembremos, nós precisamos, basicamente, concluindo, a conclusão espírita é isso, você nunca se fechar ao trabalho para ajudar o próximo, porque é justamente nessa disposição que você tem de ajudar o próximo que você consegue olhar para você e enxergar também os seus defeitos e olhar o próximo também quando erra e absorver o que é positivo daquilo tudo e mesmo dos seus erros. Você observar o que é positivo dos teus erros e se esforçar para não cometer mais. Tudo o que nós aprendermos incorpora ao nosso ser. Então, o que nós precisamos? Ter duas coisas, a vontade de aprender, o querer se colocar à disposição de ajuda ao próximo. O amor nós já temos o amor e Deus habita dentro de nós, está na minha consciência. Então, a primeira coisa é a vontade de querer ajudar o próximo e a segunda coisa é querer andar lado a lado com Jesus ao nosso lado, com Jesus conosco. Quando não soubermos o que falar, peçamos.
Ele vai falar através de nós, nós precisamos unir essa conexão e nós podemos fazer isso. Jesus espera que nós, humildemente, peçamos a sua presença ao nosso lado, né? E sigamos os seus passos em tudo. Então não recuemos ante ao serviço. Todos nós podemos dar um sorriso, um abraço, um olhar, uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Façamos igual Jesus que curou a moça só de tocar nas suas vestes. Que um dia cheguemos a essa condição. Enquanto isso, nós vamos ajudando com as nossas palavras, com a nossa presença, com os nossos pensamentos. Eu desejo muita paz a todos, que Jesus permaneça com cada familiar nosso, com cada um dos nossos irmãos que já fizeram a passagem, com cada um dos nossos irmãos que estão regressando para uma nova encarnação, que Jesus permaneça com os que sofrem nos hospitais, nos asilos, em todos os ambientes, naqueles lugares difíceis onde há sofrimento, que uma pontinha de luz da nossa boa vontade invada, recaia sobre todos os ambientes. Desejo muita paz a todos, uma ótima semana para todos nós, sempre na presença do Cristo, lá na nossa casa mental e na nossa casa física. Boa noite a todos.